favoritismo é do Al Nassr, mais uma odd absurda de baixa, muito né, baixa, velho? né? Até demais. Para aposta, né? Não necessariamente times grandes são bons jogos para apostar, né? Então, na sexta-feira, jogos menores, mas ali também com boas oportunidades aí para você apostador. Bom, sexta-feira, 4 da tarde, Al Nassr e Al Aklud no Al Park, 25ª rodada do Al Raban. É uma maravilha. Eu sempre gosto de analisar o nosso queridíssimo Mas não é na hora do almoço, né? Então, perdemos um pouco perdeu um pouquinho, né? Pois é, esse jogo é às 16 horas. Isso. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, informações para esse confronto. Tem um QR Code aqui, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. O Al Nassr, Fabermano, que ele está vivendo ali, pode-se dizer, um momento um pouquinho complicado, porque o time, nesse exato momento, ele não está conseguindo vaga na próxima fase Na próxima fase, não. Na Liga dos Campeões da temporada seguinte, tá? O time tá ali em quarto lugar com 48 pontos. A gente tem o Al Qadisiyah, que tá fazendo uma temporada surpreendente e tá ali em terceiro. Então, assim, é um jogo importante para o Al Nassr, né? O time que tá vivo também na Liga dos Campeões desse ano, acabou de passar das oitavas de final contra o clube lá iraniano, mas ele precisa se preocupar aqui também para conseguir uma vaga na Champions Asiática do ano seguinte, tá? E o adversário da vez é o Al Aklud, aquele timezinho ali de meio de tabela, não é um desses times árabes aí que recebeu mais investimento, um time que tem 31 pontos marcados, né? Dificilmente briga para não cair, a distância é bem grande ali, bem considerável, 13 pontos já, mas também ao mesmo ponto não vai brigar na parte de cima da tabela, tá a 20 pontos do Al Qadisiyah. Então tá ali, meio que dizer, cumprindo tabela, pode-se dizer. Bom, vamos dar uma olhadinha nos confrontos, né? Começando pelo Al Nassr, que na Liga dos Campeões da Ásia passou pelo time iraniano, né? Do Esteghlal, 3-0 em casa, na ida foi 0-0. Antes no Saudita tropeço, né? Contra o Al Shabab, 2-2. E antes derrota para o Al Oroba, né? 2-1. Não à toa tá nessa situação aí, correndo risco de ficar de fora da Champions League Asiática da temporada seguinte, né? Temporada passada, eu ia dizer. Porque o time vem dando umas osciladas, velho. 2 jogos seguidos sem perder no Sauditão. Há não muito tempo perdeu em casa para o Al Ettifaq também por 3-2, né? E aí é aquela coisa. O Campeonato Saudita, ele tem uns times ali que são um pouquinho mais fortes que você só pode perder pontos meio que contra eles ali, né? São joguinhos mais complicados. Se você vacila contra esses menores, você se complica bastante e é o que está acontecendo aí contra o Al Nassr atualmente. Do lado do Al Aklud, pra gente dar uma relativizada, tá? Até porque essas 2 vitórias consecutivas aí foram jogos fáceis que ele teve, é sempre bom a gente ver os jogos contra essas equipes mais fortes, como ele se portou. E aí, a gente teve contra o Al Hilal, ele tomou 5-1, jogo de muitos gols, né? Acabou tomando uma goleada. Há não muito tempo ele enfrentou o líder Al Ittihad, ainda nesse ano, no início de fevereiro, perdeu de 4-3, não perdeu por uma margem de gols, mas sofreu muitos gols, acabou fazendo muito. É um time que faz muitos gols, né? A gente observa isso aí. A média de gols marcados do Al Aklud, ela é muito boa, considerando aí que o time não é essa potência, né? E aí o outro jogo que eu gostaria de destacar é o confronto entre os dois no primeiro turno, que foi 3-3. O Al Nassr não saiu vencedor e mais um jogo com muitos gols, tá? 3 confrontos aí que a gente analisou contra times da parte de cima, contra o Al Hilal saiu 6 gols, contra o Al Ittihad saíram 7 e contra o Al Nassr no primeiro turno saíram 6. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional agora, ver aí as odds para esse confronto. O favoritismo é do Al Nassr, mais uma odd absurda de baixa, muito né, baixa, velho? né? Até demais. Demais. Essa odd. E aí, Matheus? O ambas marcam tá quanto? Só por curiosidade. Cara, vamos lá, a gente tem alguns pontos. A gente tem um ambas marcas para destacar, 1,88, tá? Apesar de eu ter meu pezinho atrás, eu tenho um certo receio aqui, tá? Porque assim, querendo ou não, a disparidade ela é relativamente grande entre as duas equipes, né? Se o Al Nassr tiver num dia... E a defesa do Al Nassr é muito boa, né? Não, tem um goleiro de seleção brasileira, né? Que é o Bento. E, inclusive, o goleiro do Al Aklud é o Marcelo Grue, né? Isso, sempre curioso aí. Todos esses times do Sauditão vai ter algum jogador brasileiro conhecido lá. Enfim, eu não gosto de handicap nessa partida, que normalmente são as nossas pedidas aí em jogos do Campeonato Saudita, né, velho? A gente tem um handicap europeu -1 pagando em 57. Aqui seria para o Al Nassr vencer por 2 ou mais gols de diferença. Mas a gente viu recentemente que o Al Aklud ele perdeu por 4-3 para o Al Ittihad, por exemplo, né? Equipe que é a líder da competição e que está no momento melhor que o Al Nassr. Vem de 2 vitórias seguidas também. Então, velho, eu tenho meu pé atrás nesse Al Nassr aí por vencer por uma margem, tá? Porém, em contrapartida, eu acredito muito em um jogo de gols. E aí, o que é que eu trago? O mais de 2,5 ele paga pouco, 1,39. Então, vamos combinar esse mais de 2,5 gols com a vitória do Al Nassr. Assim, pelo menos, a gente vai ter uma aumentadinha de odd, 1,49. E eu gosto aqui e até prefiro do que ambas marcam. Por quê? Eu não descarto um 3-0 para o Al Nassr, tá? Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Meu palpite aí seria algo como 2-1,
um 3-0 eventualmente, 3-1 para o Al-Nassr. Eu acho que tem de ser uma partida com muitos gols, com pelo menos 3, e que o Al-Nassr vai vencer o jogo. Então, prefiro essa aqui do que ambas marcas, porque eu acho que dá para o Al-Nassr vencer sem sofrer. Muito bem, então aí a nossa dica para esse confronto no Sauditão.